Senhoras e senhores, para ministrar a palestra Por que as Nações Fracassam, apresentamos o PhD e mestre em Economia pela London School of Economics, autor do livro Por que as Nações Fracassam. Está entre os 20 economistas mais citados no mundo, sendo autor de diversos artigos publicados nas principais revistas e publicações acadêmicas mundiais. Sua experiência se estende por todo o espectro da macroeconomia, com foco sobre o papel das instituições no desenvolvimento econômico. Apresentamos o professor de Economia Aplicada do Massachusetts Institute of Technology, Danaron Acemoglu. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. E eu acho que é uma das plateias que espero vão apreciar e entender algumas das ideias que eu gostaria de enfatizar nesse contexto. Então, as ideias das quais eu vou falar estão baseadas no trabalho que tenho feito com o meu colega James Robinson, que está resumido no livro com um título, do mesmo título da palestra, Por que as Nações Fracassam. Eu vou contar um pouquinho para você sobre o livro, mas também sobre algumas implicações que são basicamente as ideias que estão no livro, que eu acho que são relevantes, espero que seja relevante para essa plateia especificamente. O ponto de partida que nós temos é o seguinte: é que nesse mundo globalizado, unificado, superconectado, ainda tem grandes desigualdades. Existem grandes gaps, grandes brechas no nível, no padrão de vida dentro do mesmo país, entre regiões do mesmo país, e também até muito mais chocante entre países também do mundo. Hoje, por exemplo, apesar da grande quantidade de comunicação e relações comerciais entre os países, as nações mais pobres do mundo têm basicamente 1/50 do nível de capital ou da renda per capita das nações mais ricas, o que é um número muito estarrecedor. Se a gente pensar em pessoas, por exemplo, de Londres ou Nova York, que estão lá muito confortáveis nos seus apartamentos, que nem sequer conseguem imaginar como outras pessoas em outros lugares do mundo conseguem viver ou sobreviver com uma renda muito mais baixa do que a que eles têm. Então, o que explica essas diferenças tão grandes? Com esses números tão desiguais e com a história deles, não é surpresa nenhuma de que muitos filósofos, cientistas e também comentadores tenham avançado algumas hipóteses sobre as razões pelas quais existem tantas desigualdades no mundo. Alguns enfatizam os fatores geográficos, falando que temos basicamente aproveitando a ideia das ideologias de Montesquieu, o filósofo francês que estressou muito a questão do clima e, mais especificamente, a ideia, o fator geográfico, falando, por exemplo, que nós temos acesso a rios navegáveis ou a oceanos, ou a presença também de alguns recursos naturais. Claro que, se a gente quiser entender por que o Catar é um dos países mais ricos do mundo, nós temos que falar de petróleo, claro. Mas será que os fatores geográficos também poderiam explicar por que diferentes partes do Brasil são tão desiguais? Porque tem tanta pobreza e prosperidade que existe dentro do mesmo país, como, por exemplo, a Índia, o Brasil, os Estados Unidos? Porque o Peru, a Bolívia são muito mais pobres do que os Estados Unidos, a Suíça? Outros têm enfatizado as ideias, sobretudo usando o filósofo alemão Max Weber, falando que são fatores sociais. O Max Weber, falava que o capitalismo era somente viável na ética de trabalho protestante. Com certeza, não na ética de trabalho
Hoje as pessoas não falam tanto de catolicismo versus protestantismo e seus valores, mas ainda está no debate. Eles enfatizam agora mais muçulmanos versus não muçulmanos, ou valores ibéricos contra anglo-saxões, falando porque os Estados Unidos é mais rico do que a América do Sul, ou talvez a importância dos valores asiáticos, os chineses até. Mas as coisas mudam, é claro. Há 40 anos, alguns argumentavam que era o inimigo do crescimento econômico, e hoje, basicamente, nós temos lá a China crescendo muito. Então, talvez mais popular entre os comentaristas da política, da economia e com os científicos políticos é a questão também de que são as escolhas que nós fazemos que são importantes, de fato, para a pobreza e a prosperidade ao redor de nós. Mas também com os grandes homens da história do mundo, também leva para o fator principal, que tem a ver com os líderes. Tem alguns líderes iluminados que fazem as coisas certas para o país, tomam as escolhas certas. Tem alguns líderes que estão escravizados a uma ideologia errada, e aí eles acabam tendo as políticas erradas que não vão trazer prosperidade às suas nações. A razão pela qual muitos dos meus colegas gostam especificamente dessa última teoria é que talvez não realmente a questão dos líderes, mas os conselheiros, pessoas como nós, que realmente têm e desempenham um papel muito importante, um papel transformador na formatação da prosperidade. E, novamente, com certeza claro, todas elas têm verdades. Claro, a questão das reformas, que também são boas para reduzir a inflação ou para levar adiante algumas reformas. Mas como a questão da cultura e da geografia, esse ponto de vista, eu também diria que somente tem capacidades limitadas para explicar as diferenças enormes que nós observamos. Ao invés disso, eu vou falar que são as diferenças institucionais, as que explicam o que a gente consegue ver ao redor. Pelas instituições, eu quero falar das regras do jogo, formais e informais, as organizações da vida e também todos os costumes e as leis, as regras que formatam os incentivos e também o que é o que não é viável. Em certo nível, essa hipótese institucional é muito simples. Mas eu também vou mostrar porque também é muito complexa nas suas implicações e consequências, no sentido em que por que e como se torna uma explicação muito poderosa para as histórias políticas e econômicas das nações do mundo. Muitos de vocês aqui presentes com certeza estudaram economia na faculdade. Nesse curso de economia, vocês rapidamente são introduzidos ao mundo fictício de mercados competitivos, onde as empresas estão concorrendo entre elas e não conseguem colocar preços de monopólio, mas mais do que isso, por baixo desse mundo que é apresentado a nós, que é até explicado para nós, existem também alguns direitos de propriedade. Então, quando a gente vai assumir algum investimento, nós somos os beneficiários disso. Tem também a liberdade de entrada, que é o que realmente acaba aliás, é uma questão importantíssima para a concorrência, e também qualquer tipo de trabalho que seja necessário vai entrar nesse mercado. Essa seria basicamente a questão do mercado competitivo. Eu e o James, meu coautor, falamos das instituições inclusivas. É somente uma parte da imagem como um todo. Está basicamente baseada nos direitos de segurança da propriedade, um sistema legal que faz com que as pessoas escrevam contratos e os coloquem na prática, façam com que eles realmente sejam cumpridos, e também faz com que as pessoas entrem em diferentes linhas e setores dos negócios. Mas também tem outras instituições mais inclusivas, também, sobretudo, as instituições econômicas inclusivas, como, por exemplo, o modelo de livro, mas que, até certo ponto, mas que não é tão enfatizado, que tem que ser suportados, apoiados por algumas instituições do governo para que realmente possibilite o funcionamento do mercado. Instituições de Estado que, de fato, vão
ser responsáveis pela regulamentação, pelo cumprimento da lei, que também vão assumir a arbitragem, mas também que vão assumir e implementar uma variedade de serviços de infraestrutura, saúde, educação e tudo mais. Porque uma parte central e essencial das instituições econômicas inclusivas, e daí vem esse título, inclusivas, é porque eles têm que incluir, claro, a sociedade, as pessoas da sociedade como um todo. E isso requer, claro, as condições equitativas. Então, a gente nunca vai ter instituições econômicas e institucionais ou inclusivas na África do Sul, no apartheid, onde 80% da população não era sequer permitido a entrar, por exemplo, numa variedade de trabalhos que tinham um alto salário. Então, essas condições equitativas é uma parte crucial e essencial das instituições econômicas inclusivas. Muito bem, quando essa história toda começa a ficar interessante e sai um pouco dos confins do modelo econômico do livro e da teoria, que parece muito simples no início, mas depois fica mais interessante mais tarde, é o seguinte, é porque a maioria das sociedades, através da história, até mesmo hoje, no momento presente, não estão sendo governadas por instituições econômicas inclusivas, mas pelo que a gente chama de instituições extrativas. Claro que elas, igual que as inclusivas, são os dois pontos na realidade. Claro, a realidade está aqui na área mais cinzenta, mas deixa eu falar dos dois extremos para esclarecer melhor as ideias. As instituições econômicas extrativas são exatamente as opostas do que eu falei anteriormente, das inclusivas. Elas não têm a segurança da propriedade, porque somente aquelas que a gente chama da elite, aquele grupo da sociedade que tem contato, somente eles vão conseguir defender o que é deles. O resto da população não tem uma justiça imparcial. O sistema legal normalmente não é eficiente ou nem existente. E quando existe é para o interesse da elite ou alguns grupos de interesses. Então também não tem ou as instituições eficazes de Estado. E o mais importante de tudo isso, ao invés de umas condições equitativas, como o exemplo que eu dei da África do Sul no apartheid, que eu falei anteriormente, é isso que acontece. Não existem condições equitativas. As instituições econômicas extrativas criam desigualdades na sociedade, criam desigualdades que, claro, a gente conseguiria até adivinhar que são geralmente injustas, porque são resultado dessas condições não equitativas, desiguais, porque, claro, lá, nesse tipo de sociedade, todo mundo não é igual perante a lei, e todo mundo tem favorecimentos. Mas as instituições econômicas extrativas não estão aqui ou lá porque nós temos algum líder confuso, ideologicamente errou na política. Estão aí, basicamente, porque muito eles não beneficiam as pessoas que estão lá abaixo, na parte inferior da sociedade, elas beneficiam as pessoas que estão no topo, a elite ou pelo menos um grupo grande da sociedade, às custas do resto da sociedade. Como resultado, como eu vou explicar mais tarde, enquanto que as instituições econômicas inclusivas geram crescimento econômico, criando essas oportunidades com uma base mais ampla para mobilizar o talento da sociedade, e eles geram também incentivos para que as pessoas invistam e cresçam a sua oportunidade, para aumentar também a educação e o capital humano e inovar também, que é o mais importante. As instituições econômicas extrativas fazem uma coisa muito diferente, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de fazer algumas coisas para deixar isso aqui mais claro para vocês. Primeiro, a história que eu comecei a falar para vocês, que está muito incompleta, na verdade. Vocês poderiam até perguntar, e deveriam perguntar, de fato, por que nós temos essas condições desiguais que beneficiam alguns e desfavorecem outros e continua assim? Por que acontece que não tem forças poderosas dentro da sociedade para equilibrar as condições e fazê-las mais equitativas? Por que esse tipo de instituições econômicas extrativas continuam aí na sociedade? E para explicar isto, nós temos que ir para o lado da política. Eu gostaria de pensar num exemplo específico do que eu quero falar quando eu falo de instituições econômicas extrativas. Espero eu que vai esclarecer melhor essas ideias que eu tenho argumentado até agora com vocês. E como instituição, uma instituição que muitos de vocês aqui da história brasileira vão estar muito familiarizados, a escravatura, basicamente, e o mercado de escravos.
escravos. Até hoje, tem 5 a 10 milhões de pessoas no mundo inteiro que estão sendo forçados. Mas isso, na verdade, é muito diferente do que aconteceu na história do ser humano, onde, durante muita parte da história, teve uma grande parte da população sendo forçada a trabalhar. Isso muito especificamente na história das Américas. No Brasil, calcula-se que no final do período colonial, aproximadamente 70%, acima de 70% da população eram negros e mulatos, todos sujeitos à escravatura ou qualquer tipo de trabalho forçado no início do período colonial. Em Minas Gerais, era 75% esse número. Esse pessoal, essa população, no sistema de escravatura, no mundo das plantações, tinha uma vida muito difícil no Brasil. Por exemplo, a expectativa de vida de pessoas nascidas na escravatura, até mesmo bem no finalzinho do período da escravatura, era 20 anos de expectativa de vida. Não era surpresa, porque muitos escravos basicamente, não conseguiam ser remunerados quando recebiam salários com salários muito, muito baixos. Eles tinham um trabalho muito, muito duro, muito, muito difícil, em condições muito árduas. Trabalhavam em plantações que geravam muitas riquezas. Um dos lugares mais prestigiosos na sociedade brasileira era ser basicamente um dono de fazenda, de plantações. E isso é verdade em muitos lugares da América do Sul também. Então, como esse sistema continuou implementado, se a sua natureza coercitiva e sua habilidade de criar riquezas, mas distribuí-las de forma tão desigual, era tão evidente e aparente. Bom, talvez um outro exemplo da escravatura poderia nos ilustrar a ilha de Barbados, no Caribe, que da mesma forma que o Brasil teve também uma grande parte da sua população, até maior do que no Brasil, 80% da população de Barbados era também escravos ou mão de obra forçada. Até como o Brasil, Barbados tinha uma grande população de escravos que estavam muito concentrados na terra, nas plantações. E se a gente olhar para a história de Barbados, se tiver alguma dúvida de que isso foi uma sociedade escravista ou escravagista feliz, onde as pessoas estavam felizes de fazer parte do sistema de escravos, não era. Os escravos sabiam que tinha uma vida muito difícil, era uma sociedade muito injusta e muito desigual, e eles sabiam disso. Eles fizeram muitas rebeliões, muitas vezes, apesar do fato de que era uma sociedade muito repressiva e muito militarizada. Barbados manteve o sistema porque tinha um conjunto de leis desenhadas pelos governadores que solidificou esse complexo de plantações. Quem que eram os governadores lá em Barbados? Os governadores da ilha e os principais membros do legislativo, todos vinham de uma dúzia ou 2 dúzias de famílias que eram os proprietários das terras. Quem implementou aquelas leis quando eram redigidas? Bom, os principais juízes de Barbados também vinham das 2 dúzias de famílias poderosas lá de Barbados. E as posições-chave para utilizar a repressão, ou seja, o armamento do exército, que era tão importante para acabar com as rebeliões, e se justificar que isso não ia acontecer, novamente, os altos comandos do exército vinham dessas grandes famílias. Então, nós temos aqui, basicamente, uma extrema concentração de poder político. E, junto com isso, tínhamos, claro, muito pouca verificação sobre como o poder era exercido na prática. Nenhum das 3 esferas do governo, nenhum deles falou, será que a gente deveria melhorar a vida dos escravos, tratá-los melhor e aumentar a expectativa de vida deles? Não. Então, esse tipo de política e sistema era crucial para a sociedade de Barbados, para continuar, para persistir com a economia de plantações como o sistema econômico extrativista. E por essa razão, nós chamamos de instituições econômicas extrativistas. Não é porque a gente não tem imaginação, talvez seja o caso, não sei, mas gostaríamos de enfatizar com esse termo, com esse conceito, que o lado econômico e político realmente se integram, se encaixam entre os dois. Da mesma forma, do outro lado do espectro, nós temos as instituições econômicas inclusivas. Quais são elas? Em um nível, elas são os opostos daquelas instituições econômicas extrativistas. São aquelas que distribuem o poder político igualmente. Vocês poderiam pensar nisso como a democracia, mas são muito mais do que a democracia.
Outros dois componentes são realmente essenciais para as instituições econômicas inclusivas, além claro, do requisito básico que eles têm que ter uma distribuição justa do poder político. O primeiro componente é que, além da distribuição equitativa do poder político, e porque nós sempre temos que delegar poder localmente e nacionalmente, eles também temos aquelas que tem desenvolvido as verificações corretas de qualquer tipo de poder que é delegado, ao serviço público, aos políticos, a quem quer que seja na sociedade. Novamente, vamos para Montesquieu, mas agora numa capacidade diferente, que é a ideia dele da separação dos poderes. Ou seja, não dá para ter um presidente que tenha todos os poderes, muito embora seja eleito pelo povo. Nós temos que ter outros grupos políticos, os legisladores, os governos locais, que sejam capazes de ter uma opinião sobre como o país está sendo governado, e nós temos que ter também as instituições jurídicas independentes também com o poder como o terceiro braço da separação de poderes de Montesquieu. Mas as verificações vão além, também requer a sociedade civil. E por que vale a pena ter uma Constituição, como muitos países da América Latina têm? Ou seja, nós temos a separação de poderes, temos uma linda Constituição e fica mudando como muda roupa íntima. 12 Constituições ao longo de 25 anos no México, por exemplo. A não ser que a gente tenha a sociedade civil, a mídia e a confiança da sociedade como um todo dentro das instituições e a vontade deles de defender as instituições, isso não vai ser suficiente. E também nós temos que ter o seguinte, nós temos que ter o que a gente chama de centralização política. A capacidade do poder político será até certo nível centralizado nas mãos de instituições do Estado para que eles possam, de fato, fazer o seu trabalho. Então, a lei e a ordem possa ser cumprida e implementada, e também auditorias possam ser feitas, as políticas fiscais possam ser implementadas de forma correta. Então, o exemplo extremo, por exemplo, disso aqui, que ilustra o que acontece se a gente não tiver essa centralização política, são países como a Somália, Afeganistão, o Sudão do Sul. Então, por exemplo, na Somália, você tem um dos países mais caóticos do mundo nesse momento, nos últimos 35 anos, tem sido um dos países mais caóticos. Não é porque tem um grupo de elite, como naquele sistema de plantações, a escravatura. Não tem uma elite econômica clara na Somália. O problema lá é que nós temos o grau de centralidade do poder, não acontece. Então, nós temos as instituições políticas inclusivas, dando apoio às instituições econômicas exclusivas, e temos aquelas extrativistas também se apoiando, as políticas e as econômicas. Isso não significa que as duas vão juntas sempre. Às vezes, a gente tem em sociedades instituições econômicas extrativistas que são mais importantes do que as econômicas, mas geralmente tem forças que criam tensões sempre que temos a inclusividade e a questão do extrativismo juntas. Então, eu comecei descrevendo para vocês algumas das camadas da explicação institucional, mas antes de ir um pouco além, a pergunta-chave seria o seguinte: por que vocês deveriam acreditar em mim? Eu falei para vocês que não é cultura, não é geografia, não é aqueles líderes iluminados, mas que é um fator das instituições. Como poderia provar isso aqui para vocês? A verdade é que hoje, durante a próxima hora, eu não tenho uma hora, não preocupe não, 40 minutos, eu não vou tentar provar isso para vocês, mas essa tese, essa interpretação está baseada em muito trabalho feito que o James, o meu coautor, e outros têm feito, baseado na história, na econometria política também, estudos dessas áreas que apoiam diferentes partes e também da interpretação que eu mesmo estou dando. Mas, ao invés disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar mostrar para vocês um estudo de caso, que eu espero, eu não somente vai fazer com que o caso seja plausível para vocês, mas vai me ajudar a ir para o próximo ponto que eu gostaria de apresentar para vocês. E esse estudo de caso vai ser sobre as Américas. E eu vou começar com o período colonial. Mas, como todo mundo aqui conhece a história brasileira muito melhor do que eu, não vou entrar muito na história brasileira. Bom, tem uma outra razão também, é porque eu gostaria de começar desde o início, bem desde o início do processo de colonização. Antes de Cortes e Pizarro,
um dos poucos e um dos conquistadores foi o Juan Díaz de Solís. Esse foi um dos primeiros conquistadores das Américas. Eu não vou falar para levantar a mão, mas eu acho que é alguém que vocês não estão familiarizados, talvez nunca escutaram falar dele. Eu vou explicar por que vocês não conhecem o nome dele. Ele começou o início da colonização do continente das Américas, chegando em 1516, no que hoje é a Argentina, a parte mais ao sul do continente. Ele já tinha a mesma estratégia, a mesma abordagem que Cortés e Pizarro, de uma forma muito bem estabelecida. Ele foi lá com uma presença militar muito forte e muitas pessoas aqueles que estavam basicamente pegavam o ouro e a prata e iam para lá, porque eles não somente iam trazer civilização, mas também levar as riquezas para a coroa, claro, eles iam se enriquecer no processo. Mas eles tiveram uma surpresa muito ruim para Solís e seus homens. Ao invés daquelas civilizações ótimas, cheias de ouro e prata, o que eles encontraram, o que eles enfrentaram lá foi um conjunto de populações muito espalhadas, não eram sedentários e não eram hierárquicos. Esses grupos, que eram os cheruas e os carandes, que eram essas tribos, eram muito difíceis para os espanhóis capturar, porque eles não tinham um lugar fixo. Eles eram nômades e ficavam mudando de lugar e estavam muito espalhados lá pelas terras. Quando eles foram realmente acuados, eles lutaram com as armas que tinham. E foi esse Juan Díaz de Solís foi morto, e por isso ele não teve sucesso. E a história dele, pessoal, também não foi muito bem sucedida. Por isso, quando finalmente as charuas e os carandes foram capturados, eles não queriam trabalhar. Primeiro porque eles não tinham experiência com trabalho sedentário, porque eles eram caçadores e eles não estavam acostumados ao trabalho hierárquico também. Então, esse lugar muito produtivo, que poderia ter se tornado a base de uma civilização argentina, estava lá, mas os espanhóis estavam basicamente morrendo de fome, eles não conseguiam fazer plantações e as duas tribos, eles não faziam isso também por eles. Então, eles não estavam muito felizes, estavam quase querendo desistir. E aí chegou outro conquistador chamado Juan Daiola, e ele chegou no Rio Paraná, e aí mais tarde foi Assunção, a capital do Paraguai. E aí eles encontraram um grupo diferente de nativos, o nome deles era Yerari, e os Yorari, eles não eram os astecas nem os incas, mas eram bem diferentes daqueles encontrados na Argentina. Os terantes e as charuas também, que eram o nome das duas tribos indígenas encontradas na Argentina. Eram fixos, eles tinham seus assentamentos, tinham uma hierarquia, já tinham começado com o trabalho agrícola, tinham príncipes, princesas e o rei, e também tinha um estilo hierárquico, que era a proposta, basicamente, que os conquistadores conseguiam entender, e aí eles dominaram rapidamente os Guarani e os Guaranis, e também se estabeleceram lá no nome do rei da Espanha, e começaram a adaptar também as instituições dos Guaranis para seu próprio benefício. Então, aqui vemos o surgimento do sistema de trabalho forçado, que depois foi melhorado como comenda, departamento, e esses sistemas que Peru e Bolívia mais tarde foram desenvolvendo. E vocês veem aqui o aparecimento do sistema extrativista, repressão do topo e coerção aqui na parte inferior, e também essas relações coercitivas para a produção de alimentos. E essas instituições mais tarde surgiram também na conquista dos astecas e incas, como eu vou explicar para vocês. Eles formataram, moldaram a história da América Latina. Mas, antes de entrar mais com a história, agora vamos para o norte. E o que acontece com a América do Norte? Bom, nada aconteceu na América do Norte, não muita coisa aconteceu nos próximos 90 anos, mais ou menos. Os ricos estavam no sul, o pessoal não estava muito interessado no norte. Então, o norte entrou no jogo quando a Inglaterra
entrou no jogo colonial da Europa. A Inglaterra aprendeu muito da Espanha. Eles tinham visto quanta prosperidade a Espanha conseguiu gerar das suas colônias, toda a prata e o ouro. Então, eles queriam imitar o que a Espanha tinha conseguido. Aí, em Londres, uma empresa com o nome de Virginia Company, por exemplo, foi fundada, uma empresa privada, onde o pessoal colocava dinheiro porque esperavam que desse dinheiro das experiências de colonização, eles iam conseguir também ficar ricos. Então, esse tipo de empresa privada mandou 3 barcos para a área de Virgínia, um lugar chamado Jamestown, e esses 3 navios saíram em 1607, chegaram lá em 1607, em Jamestown, e basicamente estava sendo seguindo os mesmos moldes de Pizarro, Cortés e Solis, lá na América do Sul. Levaram soldados, porque eles iam também dominar a população nativa, e também pessoas que trabalhassem a prata e ouro, ourives. Então, de forma irônica, que parte da história se repete, eles foram para lá e encontraram também, como o pessoal da América do Sul, encontraram também tribos indígenas, ou povos indígenas que não eram sedentários, eram nômades e não conseguiam ser capturados, eles não queriam cooperar com os ingleses e eles também passaram por épocas de fome, porque não conseguiam plantar alimentos. Também muitos deles morreram de fome, porque apesar do fato de que a Virgínia, como todo mundo sabe, é muito fértil, o solo lá é muito fértil para produção agrícola. E também, como aconteceu com Solis, o conquistador lá da Argentina, estavam quase desistindo da empreitada, mas eles tiveram uma solução diferente que os conquistadores espanhóis não tiveram, porque depois de tudo eles tinham que pensar nisso, porque Ayola podia ir para Assunção e Cortés e Pizarro poderiam ter ido, como foram, para o México, para Incas e Aztecas. Aqui não tinha Incas, nem Aztecas, nem Guaranis, lá na área do norte, da Virgínia. Então, ao invés disso, a empresa da Virgínia, da Inglaterra, falou o seguinte: muito bem, a nossa primeira tentativa é um fracasso. A gente não consegue imitar os espanhóis porque as condições reais são diferentes daquelas enfrentadas pelos espanhóis no sul. Então, vamos fazer uma coisa diferente. Nós temos um monte de gente pobre na Europa procurando emprego. Por que a gente não traz algumas milhares delas aqui para a Jamestown e eles vão começar a sociedade? Eles vão começar a trabalhar de forma coercitiva, e nós, militares, nós vamos continuar os donos da empresa, a Virgínia, e os acionistas vão continuar ricos, porque a gente vai fazer dinheiro com eles. Para descrever para vocês a ideia da sociedade que eles queriam criar, eu vou ler para vocês das leis que o governador St. Thomas Gale e o vice-governador aprovaram, promulgaram em 1611. Nenhum homem ou mulher pode fugir da colônia para os nativos. Alguém que roubar vai ser punido com a morte. Nenhum membro da colônia vai vender ou dar nenhum commodity desse país a um capitão, marinheiro, ou para levar para a colônia para seu uso privado, também com a punição de morte. Quando a gente lê isso, claro, não parece um lugar muito bonito e feliz e harmonioso. É um lugar bastante difícil, draconiano até para, por exemplo, para negociar algum tipo de milho, por exemplo, com um marinheiro, você poderia ser morto. Então, era violência, basicamente, que os dois governadores queriam? Não. Na verdade, é verdade que foi um lugar muito repressivo e eles levaram esse pessoal pobre da Europa e eles não enxergavam ele como iguais ou pares, mas também tinha uma outra razão. Eles estavam tentando fazer isso porque as oportunidades para essas pessoas quando estavam lá em Jamestown, na Virgínia, eram infinitas. E eles basicamente estavam sendo solicitados de fazer trabalho escravo, como o pessoal do Brasil e de Barbados. Então, muitos deles começaram a fugir, a ir para lá, procurar uma terra longe do exército da colônia de Jamestown. Estavam querendo fugir de lá. E qualquer tipo de ameaça que os governadores lançavam para eles, essas opções continuavam de fugir. E a segunda estratégia também foi um fracasso. Então, nesse momento, a empresa da Virgínia, da Inglaterra, fez uma coisa totalmente diferente. Eles tiveram uma terceira estratégia que foi muito, muito inusual, muito pouco comum.
Totalmente diferente do que eles tinham tentado fazer primeiro. Primeiro era ter escravizado os índios, depois trazer pobres da Europa para também serem escravizados, mas a terceira estratégia era introduzir também a propriedade privada pela primeira vez nas Américas. Antes disso não existia o conceito de propriedade privada. Tudo, no norte e no sul, era terra do rei. Agora eles falam o seguinte: no nome do sistema de distribuição de terra, vamos dar terras para os colonos, que eram aqueles europeus que eles trouxeram lá para trabalhar à força. E falamos, vocês podem plantar o que quiserem, podem também investir em qualquer tipo de cultura, podem comercializar com quem quiserem. Esse foi o início da propriedade privada. A mesma coisa aconteceu em outros lugares do norte da América. Mas no ano de 1688, o primeiro passo tinha sido dado na colônia de Jamestown. Foi revolucionário? Sim, mas só metade revolucionário, porque se a gente é um daqueles colonos, por exemplo, a gente, claro que vai ter incredulidade. Aqui temos aqueles dois governadores, um ano atrás, falando que somente por comercializar milho você ia ser punido, e agora estão falando, olha, essa terra aqui é de vocês, façam o que quiserem com isso. Claro que o pessoal não acreditou no início. Então, nós tínhamos aqui uma situação instável, onde as instituições econômicas estavam se tornando inclusivas, mas as instituições políticas ainda eram aquelas que davam poder para o exército, para o governo, um poder muito centralizado nos agentes da empresa privada da Virgínia. Então, um ano mais tarde, no ano de 1690, a segunda revolução aconteceu pela segunda vez nas Américas, mas uma das muitas depois que aconteceram. Então, teve uma Assembleia Geral e eles falaram, a gente vai abrir mão do poder político a favor dos colonos. Essa lição foi muito importante, mas não foi aprendida facilmente. Os mesmos eventos aconteceram em Maryland, em Pensilvânia, em outros lugares, norte da Carolina do Sul, da Carolina do Norte, em outros lugares dos Estados Unidos. Em todos os lugares, eles tentaram impor um sistema extrativista, não funcionou, e gradativamente teve uma mudança para as primeiras instituições extrativistas e depois para as instituições econômicas inclusivas. Então, a história tem três grandes lições. A primeira é quando a gente volta para a história, a gente percebe que, nesse caso aqui especificamente, as origens dessas grandes divergências são aparentes, mas não é somente uma questão do fator geográfico, cultural ou líderes iluminados. A geografia, os dois estavam no meio de uma terra muito fértil e produtiva. Não é isso que diferencia a Virgínia do sul da América. Não foi, no geral, não foi o que faz a diferença entre a América do Norte e a América do Sul. De fato, se pensarmos no fato de que muitos, ou a maioria das civilizações desenvolvidas no momento da civilização estavam nos lugares como México e Peru, não dá para falar que a geografia era muito mais favorável no sul. Era o norte, que era um lugar de ninguém quando chegaram os ingleses. Então, a questão geográfica não serve aqui, não se sustenta. E a cultura? Sim, claro que a cultura era muito diferente entre os ingleses e os espanhóis. Rezavam de forma diferente, obedeciam diferentemente aos seus reis, tinham diferentes costumes e alimentos, mas no final das contas, isso não é o que era importante. Muito embora eles tenham os costumes diferentes e obedeciam a religiões diferentes, também os ingleses e os espanhóis queriam linhas muito semelhantes de colonização, porque os ingleses estavam basicamente imitando os conquistadores espanhóis. E não é um evento único, isso aqui que eu contei para vocês. No Caribe, por exemplo, quando a gente vê também os espanhóis, franceses, colônias também holandesas, todas se adaptaram e usaram sistemas muito semelhantes. Não era questão cultural, eram as condições práticas e reais o que fez com que eles fizerem o que eles tiveram que fazer no final para instaurar aqueles sistemas extrativistas. E não era, claro, o terceiro fator de líderes iluminados, não era que aqueles Sir Thomas Gates eram aqueles líderes iluminados, não, eles queriam seguir os passos de Cortés
Cortés e Pizarro, mas não deram certo. Então, não é a questão de líderes iluminados, eles eram líderes fracassados. Bom, essa é a primeira lição. Se é a questão das instituições, enfatizamos, então, aqui o fato de que seria a coevolução das instituições econômicas e políticas no Sul. Não é somente a questão das econômicas ou as instituições econômicas fossem as extrativistas, mas foram aquelas que foram impostas. No Norte, eles não conseguiam deixar algum tipo de nível de inclusividade nas instituições econômicas, mas também as políticas tinham que ir juntas. E a terceira lição vai um pouco além do que falei para vocês, para as suas implicações e consequências sobre a persistência institucional e como esses pontos de inflexão tiveram um papel essencial na evolução do Norte e do Sul. Pela persistência institucional, eu quero falar do fato de que as instituições que estavam implementadas, elas persistiram, eles tinham e tiveram um papel histórico muito diferente. A história não é escrita numa peça em branco. A gente não escreve, não acorda todo dia e escreve a história, ou escreve o que a gente acredita. Basicamente, nós estamos trabalhando e formatando a nossa história baseada naquelas estruturas antigas, por exemplo, diferentes que aconteceu no sistema do Sul, por exemplo, e no Norte, onde tinha aquele sistema mais inclusivo, tanto econômico quanto político, com a Assembleia Geral. Mas também, quando eu falo de instituições inclusivas, eu não quero falar de um status onde as mesmas instituições, quando são estabelecidas, se repetem o tempo inteiro. Não. Quando eu falo de persistência institucional, tem muito mais a ver com uma característica diferente do que a gente chama no texto a forma dependente do caminho. Por exemplo, o sistema de encomenda foi desenvolvido como sistema de trabalho forçado nas Américas da Espanha, mas depois, em 100 anos, foi transformado num tipo de sistema de fazendas. Aí o sistema de fazendas foi transformado. Tudo isso ficou mudando o tempo inteiro, mas o caminho está sendo influenciado pelas condições iniciais, o mesmo na esfera política. Na segunda metade do século XIX, muita grande parte da América Espanhola, até mesmo o Brasil, é independente. Mas a independência era muito diferente em natureza do que a independência do Norte, porque estava sendo influenciada pela sua história. Por exemplo, o sistema de distribuição de terras e o sistema de Assembleia Geral, que estava sendo instaurada no início do período colonial no Norte, a meados do século XVII, estava realmente tendo um papel importantíssimo no desenvolvimento de, por exemplo, instituições como o Homestead Act, que determinava como ia ser a distribuição das terras, garantindo que se tinha novas terras disponíveis, em grande contraste com a América do Sul, não ia ser capturado pela elite, pelos grupos poderosos, mas que esse tipo de distribuição de terras ia ser disponível para toda a população. E tem um outro aspecto também da persistência institucional que eu gostaria de enfatizar, porque isso também tem um papel importante no que eu gostaria de falar aqui também, nos próximos 20, 25 minutinhos que eu tenho. A persistência institucional até mesmo assume a forma de uma mudança dependente do caminho do passado, tendo a sua influência quando tem mudanças revolucionárias. E por quê? Porque aconteceria que a Revolução Francesa, que foi feita com o objetivo de mudar fundamentalmente aquele regime antigo, levou ao terror e ao império próprio, porque que a Revolução Bolchevique também, pelo menos no papel, foi defendida pelos instigadores dela, libertando as pessoas, e acabou se tornando no regime mais repressivo daquela região do mundo. Então, basicamente, um dos aspectos das instituições políticas extrativistas, e um que eu vou enfatizar nos próximos minutinhos novamente, é que eles não levam à formação de instituições independentes. As instituições no Império Azteca, ou pós-Azteca, estavam no controle dos espanhóis e seus aliados. Então, as instituições não têm o poder de ser naturalmente arbitrárias. Então, se tem alguma mudança revolucionária, alguma reforma, alguma revolta que as desloca, o próximo grupo que vai assumir o poder não vai ser fácil de controlar, nem sequer cumprir as suas promessas, porque a fundação institucional para que eles façam isso, para que a sociedade
sociedade verifique também, isso não está presente. Por isso que seria um requisito importante que somente vai ser desenvolvido muito mais tarde, muito mais devagar. É o que a gente fala no livro de oligarquias. Uma oligarquia vai substituir a outra oligarquia e tudo vai se repetindo. Então, tudo isso, o que isso fala sobre o crescimento econômico? Bom, eu vou começar falando do que eu vou chamar de crescimento econômico extrativista. Não é o fato de que o crescimento econômico seja impossível com instituições políticas, econômicas extrativistas, mas a natureza desse crescimento é muito diferente. Eu vou opor isto aqui com o que vou chamar de um crescimento econômico inclusivo. O crescimento econômico inclusivo é aquele que é impulsionado pelas mudanças tecnológicas, melhoras, produtividade, inovação. E como resultado de tudo isso, se torna sustentado. E como resultado de tudo isso, frequentemente está associado com o que o grande economista austríaco, Geoffrey Schumpeter, fala de, basicamente, que a tecnologia nova a nova tecnologia vai substituir a tecnologia antiga. As novas empresas vão substituir as velhas empresas. Esse processo de disrupção criativa, como o Schumpeter falou, vão criar as bases para o processo de inovação como um todo, em grande escala, e também tem um papel muito dinâmico na economia. Mas quando a gente observa o crescimento econômico extrativista, é muito diferente na sua natureza. Não depende na tecnologia, não permite também a disrupção criativa, porque tudo que for substituído são as elites que têm poder. Então, eles vão lutar e combater esse tipo de disrupção criativa. Também não vai criar condições equitativas. Então, na verdade, não vai conseguir tirar o talento, as capacidades da sociedade de forma eficiente e eficaz. Ao invés disso, depende de duas coisas. Ou depende de algumas vantagens existentes, ou depende na habilidade do Estado ou grandes corporações para canalizar recursos em linhas de negócios já estabelecidas, ou seja, basicamente para que o que já existe continue. Um exemplo de crescimento econômico extrativista, Barbados também, seria o cartaz aqui do sistema escravagista e desse tipo de sociedade. Os números que eu dei para você no início do século XVIII, Barbados era um dos países mais ricos do mundo, não pela melhora tecnológica, claro. Ao longo de toda a sua história, todo o Caribe tem sido muito atrasado do ponto de vista tecnológico. O Brasil parece também que está um pouco atrasado do ponto de vista tecnológico, mas tem uma coisa que é muito valioso. Tinha, claro, Barbados, a produção de açúcar, que fez com que Barbados se tornasse um país rico. Temos outros exemplos também de crescimento econômico extrativista. Também a Rússia no século XIX, até mesmo Rússia com Stalin. E nesses exemplos todos, o que a gente vê é que, além de explorar as vantagens competitivas existentes, como o ferro na Rússia, também temos esse processo de atualização tecnológica, porque as grandes corporações, com o apoio do Estado, com a proteção do Estado, são capazes de assumir investimentos. Eles não se tornam inovadoras, não se tornam avançadas tecnologicamente, mas têm um certo nível de crescimento. Mas esse crescimento extrativista não é de alta qualidade, não é sustentável, como eu vou falar, não se torna um tipo de crescimento econômico que vai reduzir as desigualdades e que gera crescimento para toda a sociedade. O crescimento econômico inclusivo é muito diferente na sua natureza. É revolucionário até de certa forma. E quando acontece, é transformador. Um episódio brilhante que mostra o poder do crescimento econômico inclusivo é o século XIX, quando finalmente a tecnologia se tornou muito mais ativa pelo mundo todo depois da Revolução Britânica Industrial. Antes do início desse momento, no final do século XIX, o Brasil, com muitas estimativas, tinha somente 10% mais baixo de renda per capita. O México tinha somente 10% de renda per capita mais baixa do que os Estados Unidos. E aí,
essas novas tecnologias industriais se tornaram disponíveis. O que aconteceu? Nada no Brasil, nada no México, mas nos Estados Unidos, especialmente no noroeste, no nordeste, melhor dizendo, dos Estados Unidos, eles aproveitaram isso imediatamente. Era o tipo de sociedade que poderia se beneficiar e aproveitar essas novas tecnologias que precisavam novas competências e novos talentos, criatividade. Então, a gente vê isso de formas diferentes, mas eu acho que uma das mais interessantes é a questão da estatística de patentes. Os Estados Unidos começou rapidamente a produzir patentes, novas tecnologias patenteadas, os inventores pudessem realmente ter o benefício. O sistema de patentes existia na Grã-Bretanha, mas os Estados Unidos começou a patentear muito mais do que o Reino Unido. Também, tecnologicamente, os Estados Unidos começou a superar muito mais rapidamente o que acontecia tecnologicamente na Grã-Bretanha, onde, de fato, aconteceram as mudanças com a Revolução Industrial. Então, o que aconteceu lá? Eles não são os filhos e as filhas da elite, não são aqueles filhos da elite. Muito pelo contrário, pessoas de qualquer estilo de vida. Dá para ver até pela estatística de patentes do escritório de patentes dos Estados Unidos quem são essas pessoas. Muitos deles são pessoas como Thomas Edison. Os seus pais, analfabetos, ele teve que sair da escola, pobre, classe média. Nos Estados Unidos, de fato, a grande maioria das pessoas tinha esse tipo de história de vida como Thomas Edison. Eles conseguiam fazer o que fizeram porque era um sistema muito aberto que fez com que a oportunidade estivesse ao alcance de muita gente. Como eu falei, tinha instituições econômicas inclusivas, mas não somente era isso, a criação de patentes, você fica com elas, não é suficiente. As instituições americanas econômicas também possibilitaram as pessoas a utilizarem as patentes para começarem suas próprias empresas. Iniciar uma empresa, fundar uma empresa e pegar empréstimo era muito fácil. Tinha mais de 1000 bancos naquele momento. E o México, 2 bancos. Então, monopólio versus competição. E também as relações contratuais e o sistema legal era tal que essas pessoas podiam ir para o mercado de trabalho, ter contratos com outros produtores, também ser fornecedores, começar a exportar. Tudo isso era facilitado de uma forma que não era possível em nenhum outro lugar do mundo, pelo menos na América Latina, com certeza não era possível, como era nos Estados Unidos, e somente um pouco mais tarde, e até certo nível, no Canadá, quando basicamente tudo isso estava acontecendo muito nos Estados Unidos. Então, a industrialização aconteceu no resto das Américas? Sim, mas de uma forma muito diferente. No México, por exemplo, foi um dos primeiros países a realmente entrar no caminho da industrialização. Mas quando chegou lá no México, com o ditador Díaz, lá no México, teve uma natureza muito diferente, não estava baseada na competição. Como sistema bancário, Díaz decidiu quem seria o membro do monopólio do cimento, do papel e celulose, quem estaria no comando da indústria têxtil, e, claro, deu isso para seus colegas. Então, essas empresas produziam algum tipo de crescimento e produtividade, porque como, claro, tinha uma grande demanda, mas muito frequentemente eram as empresas ineficientes e, com certeza, não tinha nenhum tipo de tecnologia. Então, aqui nós vemos o crescimento econômico inclusivo versus o crescimento econômico extrativista. O inclusivo tem mais qualidade, é sustentado, e o que não aconteceu, por exemplo, no México. Então, o que acontece com as lições para hoje? Talvez vocês possam estar pensando, bom, é uma boa história que ele está contando, mas é uma história sobre o século XIX, talvez início do século XX. A escravatura não está mais aqui, o trabalho forçado também não. Mas eu vou argumentar nos meus últimos 10, 15 minutinhos que, de fato, como aconteceu na discussão da persistência institucional que eu dei para vocês, a tela onde a gente tem agora para desenhar está e depende do processo histórico que acabei de descrever para vocês. Não temos, com a exceção de algumas exceções que são extremas, como o Nepal, por exemplo, a África do Sul, antes da queda do apartheid,
o Egito, antes da queda de Mubarak, não temos regimes totalmente extrativistas, mas ao invés disso, o que nós temos é um tipo de sistema duplo, econômico e social, estruturas econômicas e sociais duplas. Isso aqui, uma boa ilustração disso seria Brasil, Chile, México, Argentina, Turquia, de onde eu sou, a Tailândia, e até mesmo do Paquistão e da Índia. Qual seria basicamente o ponto comum dessa estrutura dupla? Nós temos tecnologia moderna, empresas modernas em alguma parte dos países e um subconjunto de regras que funcionam, que dão certo, enquanto a gente tem uma grande desigualdade, uma falta de acesso a serviços públicos, falta de acesso à educação de boa qualidade, à infraestrutura, junto com uma má tecnologia persistente, instituições também, ou falta de instituições, falta de regras, que é basicamente a regra em outras partes ou outras regiões do mesmo país. Essas estruturas duais ou duplas, elas mesmas são consequência do crescimento econômico extrativista. Em todos os exemplos mencionados, o crescimento econômico aconteceu de fato, mas aconteceu muito mais como o exemplo mexicano com o Profícuo Díaz. Aconteceu porque tinha um monopólio que tinha o apoio do Estado, no caso mexicano era um ditador, eram empoderados pelas elites, pelo Estado, pelo governo e investiram, fizeram grandes benefícios e lucros para os proprietários das empresas e para os acionistas, porque eram os donos do monopólio, estavam protegidos. No Brasil, por exemplo, tivemos um período de industrialização, mas aconteceu perto por exemplo, a questão da substituição de importações e com o apoio também do Estado o tempo inteiro. Isso não traz um crescimento sustentado por várias razões. Em primeiro lugar, não beneficia todo mundo da sociedade. Não é surpresa que todas as sociedades que eu mencionei, México, a Colômbia, o México um pouco menos, mas o Chile, a Argentina, o Brasil, a Colômbia, a Turquia, a Tailândia, estão entre as sociedades mais desiguais do mundo. Acontece o crescimento econômico, mas somente beneficia um subgrupo da sociedade. A elite está se beneficiando do crescimento econômico, não é contra o crescimento, não é elite, mas não necessariamente sentem essa urgência de investir na infraestrutura, no serviço de saúde ou da educação para o resto da população do país. Muito importante também é o fato de que esse processo de crescimento econômico não traz a solidificação das instituições, não cria as instituições independentes do Estado, que eu falei no início, que seriam as adequadas para instituições políticas inclusivas. Por quê? Porque o Estado não é um grupo imparcial, não é um terceiro, está muito envolvido na monopolização, está muito dentro dos negócios com alguns grupos da sociedade. Então, nós temos algumas regras que são necessárias, claro, para que as empresas aconteçam, sobretudo as internacionais. Se a gente vai para Bogotá, como em São Paulo, parece muito moderna assim, a cidade. Corporações internacionais e bancos internacionais estão muito confortáveis fazendo negócios em Bogotá, São Paulo e Istambul. Mas isso não traz instituições independentes do Estado. Isso também não traz para o país igualdade. Porque, novamente, isso aqui tudo está acontecendo em condições que não são equitativas e em condições de monopólio. Também nos traz um processo natural de fortalecimento de instituições políticas, direitos civis ou democracia. Isso poderia ser até uma surpresa para vocês, porque uma das teses mais celebradas e populares da ciência social, desenvolvido pelo sociólogo Martin Simon Mersing, é a modernização. Ele fala o seguinte: as economias crescem e aí tudo que é bom vai vir também. Quer democracia, a melhor forma, não lutem pelas democracias. Enriquece o
país e o crescimento econômico vai trazer democracia. Então, acredita-se, essa teoria pelo menos acredita que com o enriquecimento econômico as outras coisas boas vão vir. Mas, se a gente olhar para os dados da história, isso não é realmente uma prova. Grande parte da causalidade tem mais a ver com a democracia e outras instituições que são mais inclusivas para a democracia, para o enriquecimento, do que ao contrário. Se a gente olhar, por exemplo, os dados de pós-guerra, e fala que os países que crescem mais rapidamente estão se tornando mais democráticos? Não. A Rússia, quando cresceu muito rápido com Putin, está mais democrático? Não. A Arábia Saudita está se tornando mais democrático? Não. O Brasil está se tornando mais democrático? Bom, sim, mas tinha um processo um pouco diferente, como a Coreia do Sul, Chile, a Argentina. Foi o resultado de uma luta, não foi um processo natural. E essas sociedades duplas ou duais é o que os economistas chamam, ou pelo menos estão chamando da armadilha da receita ou da renda média. Essa armadilha das instituições de renda média, porque elas estão aí na armadilha de não conseguir gerar um crescimento de alta qualidade. Então, eles não conseguem sair desse processo onde o crescimento econômico não se torna inovador tecnologicamente, não se torna suficientemente melhorador da produtividade, como resultado, não se torna sustentável a longo prazo. Então, a experiência brasileira não é exceção nenhuma de que o crescimento acontece na forma de ciclos de parar e continuar. Então, nós temos curtos períodos de crescimento e depois temos um desequilíbrio, começa novamente e o sistema colapsa novamente. O que faz com que o sistema colapse é o fato de que o crescimento não está na base mais ampla, não está naquelas condições equitativas e não está gerando crescimento tecnológico. E também contribui a isto o fato de que, como a gente não tem as instituições do Estado, o crescimento está muito mais associado com a corrupção. A corrupção é endêmica em todos esses países que eu mencionei. Porque a independência, ou as instituições do Estado independentes, como, por exemplo, os tribunais, não têm a força e o poder para se impor. Qual que é o caminho a seguir? Bom, o caminho a seguir é a institucionalização. O que eu quero falar com isso? Bom, eu vou voltar para o Brasil aqui e eu vou falar para você sobre algumas pesquisas recentes feitas por dois economistas, Clávio Ferraz, que está na Universidade Católica do Rio, e Fred Finan, da Berkeley. Eles escreveram uma série de artigos sobre as auditorias aleatórias e as implicações que acontecem com o processo eleitoral. Os artigos são fascinantes e as lições para nós não são menos estarrecedoras. Em primeiro lugar, a escala de corrupção, eles escrevem tudo isso antes da Petrobras. Tudo isso realmente era muito estarrecedora, talvez não na mesma escala da Petrobras, do escândalo da Petrobras. Os números deles nos artigos implicam que o nível de corrupção no nível municipal, somente por prefeitos, era de um tamanho tal que pagaria o Bolsa Escola 2 vezes. Então, o maior programa do governo federal poderia ter sido pago 2 vezes somente pelo dinheiro desviado pela corrupção no nível municipal, pelos prefeitos, grandes volumes de corrupção. E eu acho que não é. Isso aqui não é um problema democrático. Essa corrupção não surgiu na democracia. O Brasil foi corrupto com a era Vargas, antes disso também, provavelmente, e vai continuar e continua sendo corrupta até a democracia. Então, isso basicamente é a visão do copo meio vazio, né, da visão pessimista. Agora tem a visão otimista. Até mesmo quando um pouco de controle institucional contra as corrupções são muito eficazes. E, de fato, quando esse controle existe, é muito eficaz. E equilibra muito bem as outras partes das instituições que não são fortes. Então, o que os dois pesquisadores encontraram no estudo deles, que quando essas auditorias e investigações acontecem aleatoriamente e os prefeitos são descobertos,
e são declarados, expostos na mídia, na internet, como corruptos, os eleitores os punem. Então, eles mostram, por exemplo, dois municípios, eles são com auditoria totalmente escolhidas aleatoriamente. Numa delas, a corrupção não apareceu, não foi descoberta antes das eleições, e a outra sim. Nos lugares, os prefeitos, normalmente, quando as pessoas sabem que o prefeito é corrupto, eles não são eleitos, e os eleitores basicamente dão a mensagem de que eles não querem políticos corruptos. E as investigações e outros processos estão também nos prefeitos. Também eles mostram num outro artigo, esses pesquisadores, que os prefeitos são muito menos corruptos no primeiro mandato do que no segundo mandato. No segundo mandato, você sabe muito melhor do que eles conseguem se reeleger aqui. Então, eles não têm o incentivo eleitoral. No primeiro mandato, eles querem ser eleitos. Então, eles têm medo de serem descobertos e pegos. Então, tem mais cuidado, tem mais cautela. Mas o que é mais interessante nessas pesquisas, esses efeitos que acabei de resumir para você são muito mais fortes em lugares onde você tem as instituições jurídicas, onde estão os tribunais, porque eles sabem que tem mais probabilidade de serem pegos. E esse aqui eu acho que o mais interessante, os efeitos também são mais fortes quando a gente tem a mídia presente. A mídia parece que limpa tudo porque coloca a luz, o holofote e faz com que tudo seja transparente. Se a mídia não está presente, é mais difícil descobrir as irregularidades. Então, agora, nós vemos alguns elementos do caminho para o futuro. Nós temos que ter a força aqui do Brasil ou de alguns outros países, como a Chile, por exemplo, o poder e a força que esse tipo de países desenvolveram, que é uma democracia forte. E também tem a tradição de partes do judiciário que são independentes e que não tem medo de ir contra isso, contra os corruptos. E tem também em alguns desses países, incluindo aqui o Brasil, temos uma mídia que fala muito alto e que é independente. Então, nós podemos utilizar a mídia local, podemos usar também o judiciário local para fortalecer as instituições e continuar com a institucionalização, com esse processo de institucionalização. Esse processo não é fácil, é muito mais difícil trazer esse nível de institucionalização para chegar ao presidente da Petrobras do que com o prefeito de um município, mas é um processo que tem que ser construído. E depois, tendo isso aqui nos livros, não é suficiente. As instituições somente são tão boas quanto os membros e as pessoas que trabalham nelas. E, claro, você, nessa plateia aqui, conhece isso muito melhor do que eu. Mas também, elas se tornam melhores e mais poderosas quando tem a confiança da sociedade. Depois de tudo, por que é que o México passou por 12 constituições, o Peru já teve 15 no século XX? É porque essas coisas que estão redigidas no papel não têm nenhum tipo de significado, porque as instituições não eram confiadas pela sociedade. A sociedade civil não está envolvida no apoio à lei, no apoio à Constituição. Isso, novamente, é um processo, mas quanto mais a gente vê as instituições trabalhando, tendo a independência que não veio automaticamente no crescimento econômico extrativista, quanto mais isso aconteça, mais confiança vão ter da sociedade. Obrigado. Senhoras e senhores, now we're going to have some time for questions for Professor Acemoglu. If you feel like asking a question, please ask our people from the staff for the mic so you can pose your question. Do we have any question to the talk? Yes? Can you hear me, Professor? Okay, good, good. Very interesting. He's speaking English, so you may take your headsets. Muito interessante a sua palestra. Eu gostaria de falar o seguinte.
Você falou do papel importante da mídia. Mas o que acontece se a mídia não é realmente independente das elites, da sociedade? Sim, eu sei. Eu falei muito, basicamente, da mídia local, que não significa que seja uma mídia independente, claro. Nós temos exemplos disso em qualquer lugar da América Latina e também nós temos exemplos até dos Estados Unidos, por exemplo, com Fox News, que é extremamente, fala muito alto, mas não é sempre independente e não está fazendo um papel construtivo na política da América do Norte. Na Turquia, que é o meu país, por exemplo, as instituições do Estado nunca ganharam a sua independência. Você tem uma mídia que sempre foi subserviente ao poder do Estado ou ao poder partidário do país, do partido do governo. Então, eu acho que não existe uma fórmula a falar que essa mídia é boa, essa mídia é independente, não. Tem somente uma forma de lidar com esse problema, entrada livre para a mídia, sobretudo na era da internet, na era de baixo custo, de possibilidade de baixo custo, de fazer jornalismo de baixo custo e espalhar a mensagem. Eu acho que a questão que vai fazer com que os monopólios que estão nas mãos dos governos ou de uma parte da elite, isso vai ser as barreiras de entrada na mídia. Então, em alguns países, ou pelo fato das barreiras de fato que evoluíram ao longo do tempo, ou por restrições explícitas que barram e proíbem organizações de mídia que não conseguem entrar facilmente. Como resultado, temos os monopólios, que não sempre são imparciais. Então, eu acho que não existe uma forma fácil de lidar com o problema, mas é um problema importante, porque se a mídia não é independente, não vai procurar a verdade, mas vai tentar ser sempre aliada do governo ou do grupo de interesse, aí vai criar um ambiente onde é muito difícil criar e construir a confiança nas instituições, porque tem falta de informação correta. Oi, professor Acemoglu, parabéns pela sua palestra, pela sua aula, foi muito boa. Você falou um pouco sobre como o Brasil tem esses poderes da mídia e a democracia e as pessoas que estão tendo mais cuidado em relação ao país. O que você, como pesquisador e como economista, prevê para o futuro aqui do Brasil? Você acha que vamos ter um crescimento importante, significativo, depois da recessão que nós estamos enfrentando agora? Sim, eu acho que é uma boa pergunta e eu acho que com certeza não tenho uma bola de cristal e eu não consigo prever o futuro. Mas tem bases que realmente são importantes para o crescimento futuro em qualquer país, que são o ambiente político que vai evitar o cenário econômico ser sequestrado por um grupo ou pelo outro, pelo governo ou pelo desenvolvimento das instituições econômicas extrativistas que eu falei para vocês. Também, normalmente, tem aquelas, assumem o formato de ameaças de golpe, esse tipo de coisas. Mas eu acho que uma coisa que aconteceu, que tem acontecido no Brasil desde os anos 70, especialmente depois da Constituição de 88, mas não somente a partir dela, é que agora a democracia é o único jogo possível. Pelo menos quando eu olho para ela, o exército não tem um reclamo para governar o país, não tem ameaça de golpes aqui. Então, eu acho que isso é muito importante como primeiro passo. E também, o Brasil também fez algumas coisas muito difíceis num período de tempo muito curto. O Brasil ainda continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, mas era muito mais desigual há 30 anos atrás. E a desigualdade tem diminuído somente por fatores puramente econômicos, sim, mas também porque tem havido aqui um processo muito grande de investimento na infraestrutura, na saúde, na educação.
força, a mão de obra brasileira agora está muito mais educada, mais instruída, e essa é uma das razões que agora nós temos mais igualdade, muito embora novamente o nível continua alto. Mas, nesse processo, as instituições e a construção de instituições ainda têm avançado, muito embora devagar, e a corrupção talvez tenha aumentado por várias razões no nível nacional. E o mais importante, a razão mais importante, eu acho que a razão pela qual alguns dos problemas do Brasil ainda não chegaram à superfície, como aconteceu nos últimos anos, é porque o Brasil tem estado no meio de um boom induzido pelo preço dos recursos naturais. E quando nós temos esse bom momento da economia, os problemas não surgem. A corrupção agora, claro, acontece muito quando a gente está na bonança financeira, como com o caso da Petrobras, mas geralmente quando a economia está indo muito bem, mas as bases ou os alicerces ainda têm problemas, os problemas não emergem. Mas, novamente, como alguém de fora, dá para ver que existe uma conscientização muito mais ampla dos problemas, muito embora o consenso ainda não seja pleno, mas eu acho que ainda tem que chegar a um consenso e um momento melhor para o diálogo, na verdade, no sentido de que qual que seria o papel para os incentivos do setor privado tem que ser permitido e como criar as parcerias adequadas entre as diferentes instituições do Estado, com os atores privados, como empregados, como empreendedores, como corporações. Eu acho que tem havido muitas mudanças no país nos últimos 12 anos, onde novamente isso faz parte do boom do crescimento econômico significativo e essas mudanças, é claro, não ficaram tão aparentes. Mas sim, eu acho que por essas bases que estão aí, eu realmente acredito que o Brasil consegue passar e superar essa recessão e ir adiante de uma forma muito mais produtiva, e espero que de fato seja o caso. Good evening, Professor. Só um momentinho para ele colocar o fone. Good evening, Professor. We know that in Brazil we have 8,853 municipalities. 8,853 municipalities in which the control and the audits of public policies is much more difficult because we have so many actors and players involved. On the other hand, at the federal level, the control tends to be easier to implement because it is just one control. It's more visible. We have more visibility in the control. We have more media exposure in the tribunals. We have more independence in the institutions. So which will be better? A decentralization in which it is difficult, it will make difficult the control, or a centralization in which the control tends to be easier? What do you think? You may take off your headset. Eu acho que é ótima a sua pergunta. E eu deveria ter falado já na minha palestra que quando eu discuti o fato de que o Brasil tinha um problema muito grande de corrupção, isso parcialmente não é pelo caráter ou natureza brasileira, não. Porque o Brasil é um país muito grande, muito descentralizado, e tem muita transferência de recursos do centro para os diferentes pontos, e isso é um processo muito difícil. Você está certíssimo, o controle municipal e dos prefeitos é muito difícil, sobretudo quando a gente vai para lugares muito remotos do país, mas eu acho que também é mais fácil fazer avanços, porque algumas questões são menos politizadas no nível local. Então, eu não acho que tenha debate, não sei, de mudar, por exemplo, o sistema político no Brasil. Acho que não tem, né? Esse debate político diferente do federalismo. O federalismo tem alguns custos, mas um grande benefício do federalismo é que você consegue construir tudo da base. E essa possibilidade está muito viva no Brasil, muito embora você esteja correto, absolutamente correto e certo. Quando a gente fala da corrupção no nível da presidência ou do presidente, é mais fácil e a mídia, claro, que vai pular nesse tipo de casos muito mais facilmente. Eu acho que, pelo fato de que temos uma forma eficaz de rastrear
controles poderosos dos políticos mais importantes no governo, ou no parlamento, no Congresso, eu acho que é mais difícil também, de certa forma. A politização é muito mais provável quando a gente está lidando com a corrupção no nível mais alto, e é por isso que talvez começando de baixo para cima, talvez seja uma estratégia viável. Por acaso, que isso funciona muito eficazmente nos Estados Unidos, onde você tem um alto nível de corrupção, a máquina política nas cidades, isso foi limpo, foi feita uma faxina, como no processo que eu falei aqui, com incentivo eleitoral, com a demanda dos eleitores. Ladies and gentlemen, so we now would like to close this Q&A session, and we'd like to thank the professor in the first International Conference on Control of Public Policies. We would like to give Professor Acemoglu this gift for his participation. We would like to invite Mr. Chairman of Wilberforce Institute and Chairman of the Account Tribunal of the State of Minas Gerais, Councillor Sebastián Vesio. He's going to present you with a gift. Professor Daron Acemoglu will receive his gift for his participation in this first conference on control of public policies. We would like to close our activities today. We would like to invite the authorities and the councillors and authorities present here in the reserved area of the venue. Please take or use the VIP area using the sideway ramp, which gives access to the stage. The other guests, we would like to invite them for a tasting, which is going to take place. It is typical products at the hall at the left-hand side of the venue. We would like to thank you all for your presence and for your participation during this evening, and we are going to be back here tomorrow at 9 o'clock. Thank you very much. We are all going to be here, and then after the first talk, we're going to have the separation according to the theme rooms. Those who need the headsets for the simultaneous translation must take them close to the secretariat of this event before going to the rooms. Degustação de produtos mineiros. Solicitamos, para maior conforto de todos que utilizaram os rádios para tradução simultânea, If you could please hand over the headsets for simultaneous translation. Thank you very much. Obrigado a todos pela presença. Tenham todos uma boa noite.